Senhor, com gratidão nos reunimos nessa manhã de domingo, nos reunimos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor Deus, e por isso o fazemos com reverência, com temor, sabendo que isso é possível por causa de Jesus, que nos reconciliou com o Pai, por meio do Seu sangue derramado na cruz. É por isso que nós podemos nos achegar a Ti, é por isso que não somos consumidos. Obrigado a Deus pela oportunidade de te conhecer. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito também nessa manhã se revele a nós. Mostre-nos quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, o significado do Seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós oramos para que o Senhor limpe o nosso coração de todo pecado, de toda injustiça, de tudo aquilo que não procede de Ti, que o Senhor esteja se manifestando nessa manhã, nesse lugar, nesse tempo que nós temos aqui para cultuar o Senhor. Assim te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós iniciamos uma nova série, chamada simplesmente de falando do ser, especialmente de Deus, e hoje então damos sequência. Falamos na semana passada do verbo criador, de que somente Deus é, porque é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos, e portanto, como o próprio testemunho bíblico diz, nós não passamos de pó da terra, e na perspectiva que a gente olhou um pouco mais ampliada na semana passada, talvez nem isso nós não poderíamos ser chamados. Somos menores ainda do que partículas de pó, porque partícula de pó é o nosso planeta em relação ao universo. Hoje vamos falar sobre o verbo encarnado, semana que vem sobre o verbo vivo, e no final do mês, finalmente, então, sobre o verbo eterno. Falando hoje então sobre a questão do verbo encarnado, quero mais uma vez falar um pouco da justificativa da série. Nós estamos num tempo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus, mais uma vez, e a compreensão do que acontece na cruz e no túmulo vazio passa pelo entendimento de quem é Deus. Fica muito esvaziado a gente falar da morte e da ressurreição de Jesus quando a gente não compreendeu quem é que morre na cruz. E um pouco esse é o grande objetivo dessa série, de entender quem é Deus em um sentido mais amplo, de entender quem é Jesus, de entender o que realmente está acontecendo naquele momento de crucificação, morte e posterior ressurreição. E isso tem como alvo alcançar uma espiritualidade mais sadia, mais contagiante. Esse é um objetivo que a gente tem para conversar ao longo de todo o nosso ano, conversar sobre uma espiritualidade sadia e contagiante, mas também um valor da nossa comunidade dentro do planejamento que a gente tem. A gente quer desenvolver como comunidade essa espiritualidade sadia e contagiante. E então, para isso a gente está olhando para a maneira como Deus se revelou, como isso chega ao seu ápice, ao seu ponto culminante na sexta-feira da paixão, no domingo da ressurreição, e espera uma consumação na segunda vinda de Jesus. Hoje eu quero convidar vocês para refletirmos sobre o tema a partir de João, capítulo 1, de 1 a 5, que nós lemos já um trecho desse texto na semana passada, mas hoje eu quero, digamos assim, ler o texto dentro de todo o seu contexto de uma maneira um pouco mais estendida. Então, João capítulo 1, de 1 até 5. Se você quiser abrir, fica à vontade. Se quiser acompanhar no telão, também fica à vontade. O texto então diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ou na tradução, o termo traduzido aqui por palavra é o termo grego logos, que pode ser traduzido como verbo também. Mas logos era um conceito filosófico dos gregos para descrever o indescritível.
Eles olhavam para a natureza criada, eles olhavam para a sua realidade e, filosoficamente, num, digamos assim, num exercício racional, eles olhavam para as coisas e diziam: tudo se encaixa, tudo faz sentido. As coisas na natureza, elas têm uma perfeição, elas têm uma codependência. E quanto mais a gente estuda o nosso próprio planeta e a relação entre os seres vivos do nosso planeta, a gente percebe quanta codependência existe entre os seres vivos do planeta. Quando a gente... Isso não era uma percepção que os gregos tinham na época, são observações muito posteriores que nós temos, né? Quando nós olhamos as condições que fazem com que exista vida na Terra, por exemplo, nós deveríamos ser um lugar desértico, o planeta todo, por causa da radiação solar que incide sobre a nossa atmosfera. Mas existe uma camada de ozônio que protege o planeta, que é um protetor solar poderosíssimo. E quando eles olhavam para todas essas coisas, para esses detalhes, e essa última coisa eles não olhavam, eles não tinham essa percepção na época, mas quando eles olhavam para aquilo que eles conseguiam perceber naquele momento, há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, eles diziam: existe uma inteligência que colocou cada coisa no seu lugar. E isso eles chamavam de Logos. O Logos é essa consciência cósmica, essa inteligência no universo que colocou as coisas na sua devida ordem e que faz com que as coisas funcionem como elas precisam funcionar. Era esse o conceito que os gregos tinham. E aí vem o apóstolo João e, já no final do primeiro século, ele se apropria desse termo filosófico dos gregos e ele diz assim: é verdade, esse negócio do Logos existe, sempre existiu, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus e é Deus. E, mais do que isso, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Até aqui os gregos iam dizer isso, muito bom, legal, show de bola, é nisso aí que nós acreditamos. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Tudo certo até aqui, dentro da compreensão filosófica dos gregos. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aí nós damos um salto. Aquele que é a palavra, o Logos, estava no mundo. Aí começa uma pulga atrás da orelha. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Como assim o Logos estava no mundo? Do que você está falando, João? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. Ele não foi reconhecido. O mundo não o reconheceu. Não conseguiram enxergar nele quem ele realmente era. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, e crer e receber, aqui são usados como sinônimos, a estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural do pai e da mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram de cima, nasceram do alto. Essa mesma expressão que aparece aqui no capítulo 1, aparece na boca de Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele fala com Nicodemos e Jesus diz para Nicodemos: se você quiser ver o reino de Deus, te é necessário nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto. É a mesma expressão que aparece no capítulo 3.
Aquele que é a palavra, aqui vem o escândalo da fé cristã. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Literalmente, a palavra traduzida por viveu no grego é a palavra tabernaculou, que na verdade é um aramaísmo, é uma palavra aramaica que foi, assim como nós usamos anglicismos, né? A gente não diz baixei o arquivo, a gente já usa direto, fiz o download do arquivo, né? Quando ele diz a palavra tabernaculou, ele está usando um aramaísmo, mas escrevendo em grego. Ele viveu, ele montou a sua tenda entre nós, ele desceu com a sua casa para o nosso meio, e a casa é ele mesmo. A palavra tornou-se carne. Isso aqui é absolutamente escandaloso dentro da perspectiva e da visão de mundo que os gregos na época possuíam. E João continua dizendo, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, agora o apóstolo João, o evangelista João, que escreveu o evangelho de João, está citando outro João, o João Batista. Não são a mesma pessoa, certo? João dá testemunho dele, o João Batista. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E quando se escreve isso, é porque João está reconhecendo que Jesus de fato era pré-existente. Porque, cronologicamente, João Batista nasce antes. Lembram que Maria estava grávida, foi visitar, né, a mãe de João, e aí o ventre dela se revolve todo quando Maria chega naquele lugar e tal, né? João havia sido gerado primeiro em Isabel, depois Jesus em Maria. E João foi gerado de maneira natural. Não como Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. 16, ele diz ainda, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei, a antiga aliança foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E finalmente, versículo 18, que eu citei várias vezes aqui, semana passada, ninguém jamais viu a Deus. Todas as epifanias, todas as aparições de Deus no passado, registradas nas Escrituras, são pequenas aberturas, pequenas brechas, pequenas frestas da realidade divina em que a gente vislumbra uma pequena parcela de glória, porque ninguém suportaria a glória de Deus. Portanto, ninguém jamais viu a Deus. Mas aí vejo que João diz, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a própria lei, a gente não consegue destrinchar e vislumbrar completamente quem é Deus. E nós não destrinchamos nem vislumbramos completamente nunca quem é Deus. Mas de um modo muito espetacular, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o rosto de Deus. Ainda que ele não caiba, ele seja tão imenso e fora da nossa capacidade de absorção, que nenhum de nós possa explicá-lo de maneira definitiva, mas ainda assim ele se faz pequeno, de um modo extraordinário para que nós possamos cheirá-lo, tocá-lo e conversar com ele. Na semana passada nós dissemos que Deus se revelou por meio da sua criação, ele fala sem palavras por meio da sua criação.
E na criação de Deus nós percebemos que Ele é onipotente, e esse foi meu exercício na semana passada, né? Mostrar essa questão toda espacial, do macrocosmos, do microcosmos. Então Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Não existe nada fora de Deus, não há nada que possa ser escondido dele, não há segredos diante dele, não há nada fora da realidade dele. Mas Deus também se revelou na história. Se Deus fala sem palavras por meio da sua criação, Ele também se revela na história. E a história narrada no Antigo Testamento é justamente a história de Deus formando um povo, estabelecendo uma aliança. Essa aliança ela é pautada sobre a lei que é dada a Moisés. E Deus também dá a esse povo com quem Ele se relaciona um aparato cultico. Para se relacionar com esse Deus, o povo fazia isso por meio do culto. Toda essa questão dada no Antigo Testamento era a forma como as pessoas podiam se aproximar de Deus. E todo o culto demonstrava de que Deus não estava ali acessível de qualquer maneira. O Espírito Santo não era dado a todas as pessoas. O Espírito Santo era dado a algumas pessoas para tarefas especiais. O culto demonstrava o tempo todo de que havia uma ruptura, uma separação, de que Deus estava inacessível. O Santo dos Santos estava fechado dentro do tabernáculo, depois também no templo. O sumo sacerdote só podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Deus não estava acessível. E por meio de toda essa história do estabelecimento do povo, do estabelecimento da lei que é dada, do culto que é dado ao povo, Deus se demonstra justo, santo e fiel. Ele até então podia ser conhecido pela criação como onipotente, onipresente, onisciente, mas agora ele está se demonstrando como alguém também que é santo, ele é separado. Nós não temos acesso direto a ele por causa do pecado. Ele é justo e ele é fiel. O culto apontava para isso. A aliança com Deus apontava para isso o tempo todo. Mas em terceiro lugar, Deus também se revelou na história humana por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, Deus demonstra seu amor, sua graça e a sua comunhão. Amor, graça e comunhão. Bom, isso quer dizer que no Antigo Testamento não tinha amor, não tinha graça, não tinha comunhão? Não. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que no Novo Testamento não tem santidade, não tem justiça e não tem a fidelidade de Deus sendo demonstradas? Também não. Também não é verdade. Sim, no Antigo Testamento você vê muitas demonstrações do amor, da graça de Deus. Salmo 103, tu és aquele que joga os nossos pecados para tão longe como é distante o Oriente do Ocidente. Tu és assaz benigno, longânimo, compassivo, cheio de amor. Isso é uma confissão lá do Antigo Testamento. Existem pessoas que experimentam dessa graça e dessa comunhão com Deus de uma maneira extraordinária. Elas quase que são nascidos fora de tempo, porque eles experimentam de fato uma relação com Deus que é típica do Novo Testamento, mas que já é desfrutada lá no Antigo Testamento. Mas são exceções, não são as regras. Ok? A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Essa é a grande loucura, é o grande escândalo da fé cristã. Na semana passada nós falamos que Deus é esse que está fora do tempo, está fora do espaço, ele não tem começo, meio e fim, ele não está dentro dessa realidade espacial que nós estamos, mas agora ele entra dentro do tempo, ele entra
ele se limita espacialmente e ele se faz carne. Ele se faz gente. Qual é a maior demonstração de poder do eu sou? É ter o universo nas palmas das mãos, na palma da mão? Ou se diminuir e fazer tão pequeno a ponto de se tornar um conosco? Na nossa cabeça, alguém que é tão imensamente grande, a ponto de nós sabermos que somos apenas um grão de poeira perdido no espaço. Como que é esse que cria e que sustenta todo esse universo desconhecido por nós, que é tão imenso e tão gigante, ele aparece na figura de um bebê, sem lugar para nascer, num canto qualquer da Palestina. Isso é bastante para a nossa cabeça, né? Como ele pode se fazer tão pequeno? E como eu disse na semana passada, a grande grandeza, entre aspas, de Deus é justamente o fato de que para ele não existe grande nem pequeno. Coisas grandes e pequenas são coisas que existem na nossa perspectiva. Deus não está preso à nossa perspectiva. Mas ao se tornar pequeno, ao se tornar frágil, ao se tornar fraco, é que Deus demonstra o seu maior poder. E esse é o grande escândalo no qual nós cremos. O eu sou entre nós. Lá em João 8, Jesus, em certo momento, ele numa conversa com os judeus, ele diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se e ficou feliz porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E aí o que eles fazem? Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegam pedras para apedrejá-lo? Porque o apedrejamento era a forma de punição de pecados como a blasfêmia. Um homem está dizendo que é Deus. Ele está dizendo, antes de Abraão nascer, eu sou. Queridos, honestamente, se eu estivesse naquele grupo de judeus, talvez e muito provavelmente, se eu ainda não tivesse tido uma experiência muito próxima com Jesus, de abrir os meus olhos, eu teria sido um que tivesse ajuntado um tijolão para jogar no meio da testa desse sujeito. Maluco! Como assim, antes de Abraão nascer, eu sou? E você ainda usa essa expressão usada por Deus quando se revela a Moisés, eu sou o que sou? Que homem pode usar uma terminologia dessas? É um absurdo. Então, eu condeno esses judeus que juntaram as pedras? Não, eu me vejo juntando pedras junto com eles. Porque o que Jesus está dizendo não é fácil de engolir. O que Jesus está falando não é uma coisa simples de aceitar. Como Deus pode estar ali? E por isso, já repeti essa frase, e esse ano repito mais uma vez, se eu ficar aqui mais 5 anos, ou quantos anos eu ficar, provavelmente você vai ouvir tantas vezes quantos anos eu ficar aqui, essa frase repetida muitas outras vezes, mas eu digo e repito, quando nós olhamos para a narrativa de Jesus, nas Escrituras, ou nós
somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus quem que ele é, quem ele dizia ser, ou nós temos que rejeitá-lo completamente como um megalomaníaco, um cara que tinha problemas, provavelmente psiquiátricos, e que devia ter sido internado. Você entende? Ou ele é quem ele dizia ser, ou ele foi o maior falsário da história que já pisou no planeta. Ou o Espírito Santo nos convence de que ele é. Ou essas ideias acomodadas acerca de Jesus que se tem por aí, de que ele era um grande espírito evoluído, de que ele foi um grande mestre, de que ele não... Se ele foi isso, então ele foi um grande mentiroso. Se ele foi apenas isso. Porque ele não se apresentou dessa forma. Ele não disse ser essas coisas acerca das quais se dizem que ele foi. Ele disse isso acerca de si mesmo. O apóstolo João disse que tudo que fez, se fez por meio dele, nada do que existe foi feito sem ele. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o haja luz. Quando Deus fala, ele é essa palavra criadora, geradora de vida de Deus, que gera tudo a partir de si mesmo. Ele é o sustentador da vida. E ao mesmo tempo, ele é homem. Ele é ser humano. Ele se faz pequeno. Ele se faz frágil. Como um Deus tão grande pode tornar-se tão pequeno? Grande e pequeno aqui entre aspas, porque de novo é uma perspectiva nossa, humana. Por meio da criação e da lei, Deus demonstrou seus atributos, mas em Cristo são demonstradas suas virtudes. Esse é o ápice da revelação de Deus. Por meio da criação, por meio da lei, Deus demonstra seus atributos. Ele revela em parte quem ele é. Mas em Cristo ele demonstra de maneira inequívoca as suas virtudes. Aqui eu leio um texto de Hebreus que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Se revelou por meio da lei no Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mais um autor bíblico dizendo, por meio de quem fez o universo. Ele falou-nos por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é o máximo da glória de Deus que nós podemos ver nessa nossa jornada aqui. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, herdando um nome muito superior ao dos anjos, como continua no versículo 4, mas não está aqui. Portanto, quem quiser saber quem é Deus, inequivocamente, precisa olhar para Jesus. Deus é um mistério? Sim, Deus é um mistério. Deus cabe nas nossas caixas de sapato teológicas? Não, Deus não cabe. Mas eu posso conhecer a Deus, sim, por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus diz de maneira radical: ninguém vem. Ele não diz ninguém vai. Ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse é o nosso enrosco na nossa sociedade nos dias de hoje. Porque enquanto nós estamos falando de Deus, dentro da ideia de Deus cabe um monte de coisas. E está tudo certo. Deus é a coisa mais linda. A nossa sociedade não rejeita e não descarta a ideia de Deus. Isso é uma coisa da idade moderna, né? Quando o ateísmo era o grande adversário da igreja e os ateus, meu Deus do céu,
né? Na pós-modernidade, o ateísmo não é mais um problema, porque ateu é um ser em extinção dentro de guetos universitários. Certo? A sociedade, de maneira geral, não lida com isso. As pessoas aceitam muito bem a ideia de Deus. Elas entendem que a espiritualidade é importante. Você vai ver empresas aí fazendo cursos sobre espiritualidade com seus funcionários. A questão é que dentro de termos como Deus e personalidade, cabe de tudo. Cabe de tudo. E aí a fé cristã está dizendo assim: Jesus é a face de Deus. Jesus é por meio de quem nós conhecemos a Deus. Deus não é uma ideia que está em aberto. Deus não é uma mera construção. Deus se revelou por meio de Jesus. Portanto, quem quiser conhecer a Deus precisa olhar para Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Em certo momento, em João 14, Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Porque Felipe tinha perguntado: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Se você quiser conhecer o Pai, olha para mim. Você não tem outra alternativa. Eu sou a expressão exata do Pai. A gente precisa reconhecer e receber esse eu sou. Jesus revela o amor de Deus, o Pai. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi demonstrado por meio de Jesus quando Ele envia o seu Filho. Ele envia o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna e Ele faz o quê? Ele morre na cruz do Calvário. O testemunho de Deus e a revelação do amor de Deus por nós se dá por meio de Jesus, especificamente por meio do seu sacrifício na cruz. O amor de Deus não depende do fato de você ter uma boa conta bancária, recheada de uma boa gordura. O amor de Deus por você não está condicionado à sua saúde. O amor de Deus por você não se relaciona com o fato do seu casamento dar certo ou não dar certo. O amor de Deus por você não está ligado diretamente ou condicionado a qualquer uma das circunstâncias da vida que você possa pensar que sejam extremamente importantes e fundamentais para você. Se você quiser entender o amor de Deus, você precisa olhar para a cruz, porque ali Deus provou o seu amor por nós. Deus prova o seu próprio amor por nós, sendo nós ainda pecadores, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, com as outras coisas, Deus não se importa. Deus não se importa com a minha doença, Deus não se importa com os problemas do meu casamento, Deus não se importa com as crises que eu tenho com os meus filhos, Deus se importa com estas coisas. Sim, Deus se importa. Mas o amor de Deus por você não está condicionado a nenhuma delas. O amor de Deus por você está ligado ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Certo? Então, quando a gente diz Jesus revela o amor de Deus, essa revelação acontece na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus estava intercedendo por mim e por você. Por mim, que seria estúpido o suficiente para juntar pedras junto com aqueles outros judeus e arremessar contra Jesus, não reconhecendo quem estava diante dos meus olhos. Por cada um de nós. Em segundo lugar, Jesus é a manifestação da graça de Deus.
todos recebemos da sua plenitude, diz João no texto que nós lemos no início, graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vou ficar na palavra graça. É a manifestação da graça de Deus, porque o que nós merecíamos era uma repetição de alguma coisa parecida com o dilúvio narrado em Gênesis 6. Está tudo errado, está todo mundo fazendo o que não deve, vamos acabar com tudo. Esse é o nosso mérito. Era isso que nós mereceríamos. Mas não foi isso que Deus fez. Deus envia o seu Filho para morrer por nós, para que nós tenhamos chance de nos reconectarmos com Deus e de sermos salvos da ira que está por vir, como o apóstolo João escreveu mais adiante no capítulo 3. Essa ira vai vir, o juízo vai vir, mas nós estamos vivendo num tempo de graça, num tempo de portas abertas, num tempo em que Deus está oferecendo o seu perdão mediante Jesus Cristo, um momento em que nós temos oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Isso significa graça. De que nós não somos tratados de acordo com os nossos méritos. Nós temos a oportunidade de dar uma virada nessa história por causa da obra de Jesus. E em último lugar, Jesus nos reconcilia com Deus para a comunhão no Espírito Santo. Não é essa saudação cristã, o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês? Essa é uma das bênçãos proferidas pelo apóstolo Paulo no final de algumas de suas cartas. O amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É em Jesus que o Pai nos reconcilia consigo para a comunhão no Espírito Santo. Por isso também no Evangelho de João 1,12 que nós lemos, diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus porque foram reconciliados. Os outros a gente poderia dizer assim, são filhos, mas são filhos que fugiram de casa e ainda não voltaram para casa. São amados, são muito amados. São preciosos, extremamente preciosos. Mas não tanto quanto nós. Tanto quanto nós. Nós somos deixados no aprisco, as 99 ficam no aprisco e ele vai em busca da que se perdeu. Não há diferença de valor. Mas existe uma diferença entre um filho que está brigado com o pai, que fugiu de casa, que está vivendo às avessas daquilo que aprendeu em casa, ou de um filho que se reconciliou com o pai, que fez as pazes com o pai. E é nesse sentido que o Evangelho de João aqui está dizendo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é Deus para você? Como diz o filósofo brasileiro Leandro Carnal, na religiosidade brasileira, Deus é um Deus customizado. A fé é uma fé customizada, é uma colcha de retalhos. Cada um costura a sua, né? Cada um faz o seu, cada um monta o seu altar. Cada um escreve a sua Bíblia. Cada um dá o significado que bem entende para quem é Deus e para quem é Jesus. E nessa manhã aqui nós estamos dizendo de que isso não é possível. Deus se revelou, se fez conhecer. Isso nos é dado. Não é eu que decido. Com qual parte dessa revelação eu fico? Qual parte dela me apraz? Eu gosto dessa história de que Deus nos amou a ponto de enviar seu filho para morrer na cruz.
Pô, mas isso implica na necessidade de arrependimento. Ah, não, essa parte eu não gostei. Isso não existe. Então, quem é Deus para você? E em segundo lugar, a pergunta mais direta ainda: se você já reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Deus. Quem é o teu Deus? Você já reconheceu a Jesus como teu Senhor e como teu Deus? Como Tomé, que não viu Jesus ressurreto, ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava presente, e os outros discípulos contam essa história para Tomé, e ele diz: olha, vocês todos tiveram a oportunidade de ver. Eu não vou conseguir acreditar nessa história que vocês estão me contando se eu não puder ver, se eu não puder colocar minha mão nas mãos dele que foram furadas, no seu lado que foi vazado. Vocês puderam ver para crer, eu quero ver para crer também. Essa história é boa demais para mim simplesmente acreditar. De novo, muita gente pode dizer assim, incrédulo e tal. Eu não condeno Tomé. Certo? Eu não condeno Tomé. Mas quando Jesus aparece mais uma vez depois da sua ressurreição e ele fala com Tomé, Tomé, coloca a tua mão aqui, coloca... Tu percebe? Jesus compreende a dificuldade de Tomé. Embora o repreenda dizendo assim, não sejas incrédulo, mais crente, mas ele diz, então coloca a tua mão. Você precisa colocar, então coloca. Ele dá essa permissão. E aí Tomé então responde o quê? Meu Senhor e meu Deus. É naquele momento que Tomé percebe quem é Jesus. É só naquele momento que Tomé percebe quem é Jesus. Você já reconheceu Jesus como teu Senhor e como teu Deus? Se você não reconheceu ainda e gostaria de fazer isso, eu gostaria de dar oportunidade para você nessa manhã. Queria convidar o grupo de louvor para vir à frente. Se vocês quiserem cantar uma canção que você já foi cantada, talvez aquela última antes da... Certo? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você buscasse um pouco a presença de Deus nesse momento. Quem é Jesus para você? Ele já é o teu Senhor e o teu Deus, aquele para quem você vive, aquele para quem você rende a sua vida. Você o recebeu de fato como o caminho, a verdade e a vida. Se você gostaria de fazer isso nessa manhã, gostaria de convidar você para que viesse até aqui na frente. Você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente para que nós orássemos por você. Tenha coragem, porque Jesus não atravessou um corredor de igreja por você. Ele carregou uma cruz tosca, foi até o Monte Calvário, foi humilhado profundamente para que você tivesse vida, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. Se você gostaria de dar esse passo de todo o seu coração, aproveite esse momento. Venha até aqui.
Senhor nosso Deus, a gente te agradece, porque hoje a gente também pode se aproximar da tua mesa, essa mesa da comunhão, essa mesa do perdão, essa mesa da graça, essa mesa do amor do Pai. Essa mesa onde nós celebramos o teu corpo e o teu sangue sendo oferecidos. Tu não apenas te tornaste carne, te tornaste oferta pelas nossas culpas e pelos nossos erros. O Senhor se oferece para nós também nessa mesa agora, para esse prelúdio do banquete do reino dos céus, para esse prelúdio do banquete da salvação, para essa mesa de paz, onde toda culpa é removida, onde todo fracasso é esquecido, onde apenas o olhar amoroso do Pai nos alcança. E o Pai diz a cada um de nós: vinde benditos, porque isso tudo foi por vocês, foi por amor a vocês. E valeu a pena, cada um de vocês valeu a pena, cada um de vocês vale a pena, porque cada um de vocês é importante, é cheio de valor. A vida de vocês faz sentido e tem significado. Obrigado a Deus porque podemos celebrar com o nosso coração cheio de amor e cheio de paixão gerada pelo Espírito Santo, o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Perdoa-nos as nossas falhas ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Que os nossos pés sejam lavados mais uma vez por causa da poeira do caminho. Perdoa-nos quando não amamos do jeito que como somos amados. Perdoa-nos por não perdoar como fomos perdoados. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes não refletir a glória de Cristo como deveríamos refletir. Mas continua a tua obra, continua o teu trabalho em nós. Nós somos barro nas tuas mãos. Somos apenas barro. Mas há algo muito precioso que o Senhor tem derramado dentro desses barros, dentro desses vasos de barro. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.